Graças a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Tudo passa, né? Tudo passa. Deus tem um tempo para cada situação na nossa vida. Nós queremos apresentar a nossa irmã diaconisa Edneia, né? Da Assembleia de Deus de Nilópolis, pastor Samuel Rabelo. Leve a nossa saudação à igreja, viu? Como é que nós vamos receber a serva de Deus? Glória a Jesus. Vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Gabriel. A paz do Senhor, irmãos. Muito bom estarmos aqui na casa do nosso Deus. Pegue a sua Bíblia, abra comigo, livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo de número 12. Amém. Ache depois o versículo 17. Romanos, capítulo 12, versículo de número 17. Nós vamos ler aqui todos juntos. Se você tiver uma versão que é parecida com o Data Show, você pode ler aí também, tá? Até o versículo de número 21. Vamos lá no 2, 1, 2. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração rápida antes de você sentar. Pai, obrigado por essa palavra. É a tua palavra, a voz é do Senhor. É o teu Espírito quem fala. Tenha liberdade entre nós. Fale conosco. Nós precisamos de ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Faz tempo que eu não falo aqui, né? Mas é que a gente está vindo só dia de terça. Não é culpa do senhor não, pastor, que às vezes fala que o pastor não está dando oportunidade. Não é isso. A gente está lá no Vergane, né? Inclusive esses dias era para mim falar e não deu certo. O pastor tinha me chamado. Mas é sempre bom estar aqui com os irmãos. Estamos ali dirigindo o Vergane, eu, a Sabrina e o Joaquim. Inclusive os dois não estão aqui hoje, mas estão bem, graças a Deus. Joaquim, semana que vem faz 1 ano. Né? 1 ano, meu Deus do céu. Tem um filho de 1 ano. O tempo passa, irmãos. Mas nós estamos bem lá no Vergane, obrigado. Tem sido uma experiência única. Temos crescido e aprendido muito. Que os irmãos estejam sempre orando pela nossa vida ali. Meus irmãos, esse versículo, essa passagem, na verdade, mais o versículo de número 21,
Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Esse versículo tem me ensinado muito ultimamente. Na verdade, eu tenho lembrado dele todos os dias. Alguns eu leio, outros eu passo o dia meditando nessa passagem, pensando. Não vos deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Essa, na verdade, é uma luta que nós temos conosco mesmo. Aqui, essa passagem deixa clara que a luta não é contra o seu inimigo, ou contra aquele que tenta lhe fazer o mal, mas a luta é contra você pagar o mal com o bem. Percebe que aqui ele tira toda a responsabilidade daquele que faz o mal. Ele não fala para quem faz o mal fazer nada. Ele não fala, você que faz o mal, você não tem que fazer o mal, você tem que fazer o bem. Não, ele não fala. Ele não fala, você que faz o mal, você tem que parar de fazer o mal. Ele não fala isso também. Ele fala, aquele que recebe o mal, pague com o bem. E esse versículo tem me moído, na verdade. Porque a nossa carne, o nosso eu, ele quer se vingar. Ele quer pagar na mesma moeda. Ele quer ver aquele que fala mal estar mal. Ele quer ser honrado, ele quer ser aplaudido. A nossa carne é assim, a gente precisa se controlar todos os dias. O nosso orgulho, né? E aqui existe uma luta, e Paulo deixa isso claro para nós. Eu te pergunto, diante dessa mensagem, para nós iniciarmos, como você tem reagido diante do mal que fazem a você? Alguns se importam, né? Alguns nem se importam. Outros retribuem o bem. Outros já querem devolver no mesmo instante. Falou comigo, papum. Comigo não tem conversa. Meu negócio é sangue quente. Não tenho sangue de barata. Se mexeu comigo, vai ter. Então não mexe. Tem gente de toda forma. E aí fala alta cultura, fala alta criação, como a gente cresceu, fala alto momento, às vezes pega a gente no momento que a gente já está mais nervoso, e a gente fala alguma coisa, a gente quer revidar. Às vezes a gente passou algum problema em casa e tem um problema no serviço, eu quero descontar aqui, porque eu estou com a raiva aqui. Como a gente tem reagido diante do mal que nos fazem? Esse é um versículo ou tema que quase todos nós aqui conhecemos, mas pensa, irmãos, em algo difícil de ser vivido. Pensa em algo difícil. Não vos deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Né? Pensa nessa guerra que está dentro de nós. E é sobre isso que nós vamos falar aqui essa noite. Glória a Deus, irmãos, estão aí? Maravilha. Pode dar glória a Deus, irmão, de máscara, tudo, não tem problema. Sai meio abafado, mas é para a honra e glória de Deus. Paulo ele começa essa passagem no versículo 17. Na verdade, esse capítulo de número 12 de Romanos é um capítulo lindo. Ele nos mostra aqui diversas lições. Mas esse tema do mal, ele começa no versículo 17 que nós lemos. E ele começa dando a nós um grande desafio. Mas no versículo 17, repare que ele diz, ninguém tornes mal por mal. Procurai as coisas honestas perante de todos os homens. Ele começa esse desafio, essa palavra, essa instrução, de uma forma dizendo, olha, não paguem o mal a quem te faz mal. Aqui ele dá a impressão que a nossa atitude deve ser apenas passiva. Como assim passiva, Gabriel? Alguém me fez o mal, alguém falou mal de mim, alguém incitou algo mal. Eu só devo não pagar o mal a ele. E está tudo certo. Eu sou passivo. Então, faz o seguinte, você fica no seu canto, eu fico no meu, e vamos seguir a vida.
só não converse comigo, eu não quero conversar com você, e cada um vai para o seu canto. Não torneis mal por mal. Ele começa essa passagem assim, mas à medida que esse texto vai passando, ele vai aumentando esse desafio. Perceba no versículo 18, passa aí para a gente. Se for possível, quando estiverem vós, tende paz com todos os homens. Ele já dá mais uma apertadinha, né? Foi ter paz com todo mundo. Ah, Paulo, espera aí. E aí ele continua apertando mais um pouco. Não vos vingueis a vós mesmos. Falei, eita. Amados, dai lugar à ira. Aqui a ira, algumas versões já trazem mais completas, a ira de Deus, tá? Porque às vezes tem gente que lê, dai lugar à ira, então quer dizer que eu posso ficar nervoso. Na verdade, existe uma outra passagem na Bíblia que diz, ireis, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ele está nos ensinando que irar, ficar nervoso, é nosso, né? Mas não devemos pecar. Mas essa passagem não traz isso, ele traz o da ira, ele traz a ira, dá lugar à ira de Deus. Fica mais claro isso quando ele diz na continuação, pois está escrito. Isso, onde vocês estão? Isso, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Essa é uma passagem de Provérbios. Ele dá mais uma apertada, aí esse versículo ele acaba com a gente. Façam o contrário. Se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E à medida que ele vai passando, ele chega no 21, depois que nós citamos aqui, não vos deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ele termina falando, não é apenas você ter uma atitude passiva de não fazer nada, mas quando uma pessoa nos faz o mal, nós temos agora a obrigação de pagar. Eu estou devendo, você me fez o mal, eu estou devendo para você. Você está me devendo o quê? Eu estou devendo o bem para você. Enquanto eu não te pagar, eu estou te devendo. Olha a responsabilidade que ele nos traz, e isso agride a nossa carne, né? Nossa carne não quer isso, não. À medida que esse texto vai passando, esse desafio vai ficando maior. Muito diferente do que pensamos ou queremos fazer pela carne. Aqui nós temos, irmãos, uma passagem bíblica que muitos leem e dizem, eu nunca vou fazer isso. Isso aí não. Comigo isso não funciona. Não, eu não sou assim. Isso é coisa para gente que é tonta? Não. Comigo o negócio é diferente. Onde já se viu eu dar alimento ao meu inimigo? O que eu puder fazer para ver ele mal, eu vou fazer. E aqui eu quero falar com os irmãos 2 pontos que nós devemos levar em consideração sobre esse assunto. Primeiro, não fazemos o bem porque a outra pessoa merece. Nós fazemos o bem porque faz parte do nosso caráter. A nossa essência é fazer o bem. Nós refletimos o caráter de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que se alguém faz o mal, você faz o bem. Se alguém te faz o bem, você faz o bem. Se alguém não te faz nada, você faz o bem. Porque isso faz parte do seu caráter. Desde que você seja cristão. Tá? Se você é cristão, isso está no seu caráter. Isso não é algo que nós conquistamos do dia para a noite. Não, não é. Aí está o nosso processo de santificação. Todos os dias nós lutamos com isso. Se alguém te faz o bem, eu faço o bem. Se alguém não me faz nada, eu faço o bem. Se alguém me faz mal, eu faço o bem. Por quê? Porque já está dentro de mim o bem. Não tem conversa. Jesus, Deus, o caráter dele diz, e Deus é fiel. Mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel.
Porque ele não pode negar a si mesmo. Nós aprendemos com o caráter de Deus, não tem essa. Alguém é infiel, Deus vai ser infiel com ele também. Não, não é assim que funciona com Deus. Ele é fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. O caráter de Deus nos ensina, por quê? Porque a pessoa está me fazendo bem, eu vou retribuir o bem. Fez mal, eu estou retribuindo o bem. Mas, Gabriel, por que você retribui bem para as duas? Porque eu não sei fazer o mal. Eu não aprendi a fazer o mal, está no meu caráter. Essa é a diferença de um cristão. Porque mesmo que o mal está guerreando com ele está lutando todos os dias nesse processo de santificação, porque eu não quero viver no mal, eu preciso pagar com o bem. Em primeiro lugar, nós não fazemos o bem porque a outra pessoa merece. Fazemos o bem porque isso faz parte do nosso caráter. Meus irmãos, quem faz o mal manifesta a sua natureza. Nós devemos manifestar a nossa natureza, que é o bem. O bem. A quem te fez o mal, você vai fazer isso. Quando nós lemos esse versículo, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, às vezes a gente até pensa que é sobre a nossa cabeça que fez o bem. Então alguém me fez o mal, eu retribuo com o bem, e o versículo diz, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Às vezes a gente pensa que é a nossa cabeça que está fazendo o bem. Não é. Tem essa versão que eles colocaram da Sociedade Bíblica, já fala melhor. Ó. Volta lá, acho que é o 19, se não me engano. É o 20. Isso, olha lá. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Tem gente que às vezes pensa que é sobre a minha, e pessoas falavam que isso é um sinal de avivamento, que minha cabeça vai pegar fogo, eu vou estar cheio do poder. Não é. Na verdade, Paulo queria trazer um ensinamento de provavelmente duas coisas. Primeira, existia naquela época um costume muito grande com os egípcios, que já era antigo. Se alguém agredia ou insultava alguém, e se arrependia desse ato, essa pessoa tinha que pegar uma bacia cheia de brasas, colocar na cabeça, e aquele negócio esquentava a cabeça dela. E ela ia andando por todo o Egito, para todos verem que aquela pessoa tinha se arrependido daquilo que ela tinha feito. Algumas pessoas pensam que Paulo está falando disso. Outras, eles já vão mais literalmente, e falam que realmente essas brasas vivas, ele está falando que a cabeça da pessoa, do inimigo, se esquenta. Por quê? Porque quando você paga ele com o bem, ele fala, não é possível que eu estou fazendo mal e essa pessoa só me faz bem. Que hora que eu vi ele, a cabeça dele fica quente. Meu Deus do céu, o que essa pessoa tem? Porque eu estou querendo cutucar ela e ela não vai, ela só quer fazer o bem. O que acontece com ela? E ele fica a cabeça quente, as brasas vivas. Então, as brasas vivas, quando nós fazemos o bem, entenda isso, que não é só bênção para você, você está ministrando algo sobre o seu inimigo, sobre aquela pessoa que está falando mal de você. A pessoa ela vai ficar tão assim, que ela vai falar, o que ela tem que eu não tenho? Porque ela tem esse caráter e eu não consigo alcançar isso. Amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Meus irmãos, olha o que diz lá em Mateus, capítulo 5, versículo 43. Pode colocar para a gente aí. Mateus, capítulo 5. Versículo 43. Glória a Deus, irmãos. Muito bom. Até o 47. Diz assim, vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo?
e se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo de mal? Demais. Os gentios também não fazem o mesmo. Tem hora que a gente lê esse versículo, parece que a gente toma uma surra, não toma? Dói no coração, não dói? Fala, meu Deus. Oi? Vi. Não vi. Aí. Já faz parte do caráter dele, né? Eu vi esse menino aí. E a gente vê exatamente isso aqui. Se a gente falar bem só daqueles que falam bem da gente, qual vantagem há nisso? Perceba que Deus é o nosso maior exemplo de imparcialidade. Ele diz aqui, Deus faz brilhar o seu sol sobre maus e bons. Deus não escolhe só os que é bom e nasce o sol só para eles, ou a chuva. Vem para todo mundo. Ele está nos ensinando aqui que o bem que nós fazemos não é só para um grupo selecionado de pessoas. Não, é para todos. Não, você não é crente, então eu não vou fazer o bem para você não. Não é assim, irmão. É para todos. Já faz parte de nós, já está dentro de nós. Apenas coloque isso para fora. Reflita essa imagem que existe em você. Deixa Deus te usar. Aonde você está, deixa Deus fluir através de você. Seja imparcial, faça o bem. Meus irmãos, que desafio, abençoar aquele que nos faz mal. Você é capaz de orar. Alguém está fazendo mal a você orar, mas orar com sinceridade. Fala, Deus abençoa ele. Deus abençoa ele. Mas com coração sincero, sabe? Deus abençoa ele, Deus. Eu quero que o Senhor abençoe. O abençoe. A pessoa está falando mal de você, Deus abençoe ele. A pessoa está querendo puxar teu tapete, Deus abençoe ele. Ah, meu irmão, isso aí é só para quem é cristão de verdade. Esse não é para qualquer um, não. Você fala, Deus abençoe, prospera, faz crescer. Não é fácil. Não é fácil. Esse é o caráter de Deus. Ele é bom, independente do que os outros fazem. Se Deus fosse pagar na mesma moeda aquilo que nós merecíamos, o que seria de nós? Não é? O que seria de nós se Deus pagasse com a mesma moeda tudo o que nós merecíamos? Deus é bom, independente daquilo que os outros fazem. A bondade deve ser o nosso caráter, independente do que as pessoas fazem. E antes de nós irmos para o segundo ponto, em 2 Reis, capítulo 6, conta a história de Eliseu. E Eliseu e o rei da Síria estava querendo atacar Israel. E o rei da Síria fazia planos ali na sua tenda com os seus soldados. E quando ele ia atacar Israel, Israel estava sabendo de tudo. Eles vão vir por aqui, vai acontecer isso, vai vir por aqui. E o rei da Síria tramava outra coisa, ia atacar Israel, Israel sabendo de tudo. O rei da Síria desconfiou, falou, a gente tem alguém que está falando o nosso plano, tudo para Israel. A gente tem que descobrir quem que é o traíra. E o soldado falou, não é assim. É que lá em Israel existe um profeta chamado Eliseu. E a gente planeja tudo aqui escondido, e Deus revela a ele tudo que a gente está planejando. Ele falou, é mesmo? É. Então nós vamos matar esse Eliseu. Onde que ele está? Descobriram onde Eliseu está, foram atrás de Eliseu. Quando chegaram na casa dele, cercaram a casa dele. E o servo de Eliseu, ao acordar cedo, olha na janela aquele monte de soldados sírios. Ele fala, Eliseu, a gente vai morrer. Não tem salvação, mas estamos cercados. E ele fala, olha, maior são os que estão conosco do que estão contra nós. Deus abre o olho dele. Quando ele olha de novo, existe um exército de Deus protegendo eles. E Eliseu faz uma oração. Deus, segue os soldados sírios. E Eliseu sai ao encontro deles e fala, olha, quem que vocês estão procurando? Ah, não, estão procurando Eliseu. E ele fala, é mesmo? É. Vem aqui que eu vou mostrar onde que Eliseu está.
ele leva todos os soldados sírios, o exército sírio, para dentro do território de Israel, em Samaria. Ele chega no território, e quando ele chega, os soldados sírios acordam, falam, meu Deus, a gente está no território inimigo. O rei fala, Eliseu, posso matá-los? Ele fala, você não vai matar ninguém, porque não são soldados que você conquistou em guerra. Mas antes você vai dar água e pão para eles. E a Bíblia diz que o rei de Israel faz um banquete para os inimigos. Senta os inimigos todos, um banquete. Vamos todo mundo comer. E ele alimenta todos os inimigos. Após isso a Bíblia diz, e nunca mais os sírios atacaram a Israel. Meus irmãos, são poucas as pessoas que conseguem dar um banquete para aqueles que estão falando mal deles. São poucas pessoas que conseguem colocar aquele que fala mal sentado à mesa e diz, coma, eu tenho um banquete, eu quero te abençoar, eu quero te honrar, vem aqui, eu quero te honrar. E aqui nós aprendemos a lição, a segunda lição, o segundo ponto, que quando na verdade nós fazemos o bem àquele que nos faz mal, nós não apenas o perdoamos e o abençoamos, mas nós somos abençoados também. E aqui existe o segredo, porque muitas pessoas pensam, eu vou perdoar essa pessoa, me fez mal, eu vou fazer o bem a ela, mas eu vou sair prejudicado nessa história. Mas não é isso. Aqui entra o reino de Deus. Se nós fazemos o bem àquele que nos faz mal, nós o abençoamos e nós somos abençoados. Uma outra história bíblica de Isaac e os filisteus e o rei Abimeleque, conta que Isaac ele abria poços e arrancava água. Mas ele estava no território dos filisteus. Os filisteus, com muita inveja de Isaac, ia e fechava todos os poços. E ele ia mais à frente, abria outro poço e dava água. E os filisteus vinham e fechavam o poço. E ele, não querendo confusão, ia mais à frente, abria um outro poço e achava água. E os filisteus iam e fechavam o poço. Uma certa vez os filisteus vieram até Isaac e ele fala, rapaz, eu estou querendo só um lugar, uma terra. Por que vocês ficam fechando os poços que eu abro? Ele fala, olha, nós sabemos que Deus é contigo. Então nós sabemos que se você ficar na nossa terra, você vai se tornar tão poderoso que amanhã você vai nos matar e nos tirar daqui. Ele fala, é mesmo, é esse o medo de vocês, por isso vocês estão me prejudicando, tudo. É esse o nosso medo. Ele fala, vem aqui, vamos sentar à mesa. E ele, assim como o rei de Israel, prepara um banquete a eles. Senta, come, se alimenta com os seus inimigos, aquele que estava querendo prejudicar. A Bíblia diz que no dia seguinte, os servos de Isaac vão atrás de outro poço. E eles cavam um poço, que naquele poço não parou mais de sair água. Perceba que quando Isaac ele resolve abençoar os seus inimigos, Deus lhe dá uma bênção ainda maior. Quem sabe a bênção que você espera não está no momento que você falar, eu vou parar de falar mal dessa pessoa que está falando mal de mim. Eu vou parar de querer denegrir ela. Eu vou parar de querer me vingar. Não, a vingança não é nossa. A vingança é do Senhor. Sabe o que quando nós resolvemos vingar com as nossas próprias mãos, o que nós estamos dizendo? Estamos dizendo, Deus, eu não confio no Senhor, não. Eu vou fazer com a minha mão. Porque eu acho que o Senhor não é muito justo. Então eu vou tentar resolver com as minhas mãos. Não entra no bem, não, Deus. Deixa que eu vou me vingar. Sendo que o texto diz, a vingança vem do Senhor. Se há alguém que é justo, esse é o nosso Deus. E se alguém realmente nos denegriu, deixa que o Senhor cuide. O nosso papel, faça o bem àquele que vos faz o mal. Glória a Deus, irmãos. Muito bom. O nosso comportamento abençoará a vida do nosso inimigo e a nossa vida. Como eu disse, isso é um processo. Isso faz parte da nossa santificação. Eu convido você a ficar com esse texto na sua mente. Não vos deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Talvez quando você se vê numa situação que você está se sentindo ameaçado, sentindo denegrido, eu oro para que Deus traga esse versículo à sua mente. Não vos deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Você também será abençoado nisso. Comece hoje
orando por aqueles que te fazem mal. Comece hoje abençoando a vida daquele que vos faz mal. Oh, que desafio, irmãos. O bem não é só uma forma de pagar o mal. O bem não é só uma forma de pagar o mal. O bem é uma forma de vencer o mal. Nós não vencemos o mal com o mal. Nós vencemos o mal com o bem. Vença o mal com o bem. E antes de nós encerrarmos, quero contar uma história para os irmãos. Meu pai gosta de história, meu pai gosta. E para a gente ilustrar a nossa mensagem, diz assim que uma história diz que existia duas vizinhas e elas discutiam muito, brigavam muito. As duas brigavam, viviam brigando. Não podia encontrar na rua, que era brigaiada, ir para cá e tinha que separar, e uma falando mal da outra, e aquela confusão. E uma certa vez, uma vizinha resolve fazer as pazes com a outra. E ela vai na outra e fala, olha, vamos fazer o seguinte, vamos parar com esse negócio. A gente não tem motivo nenhum de estar com essa brigada. Vamos acabar com isso aqui. Vamos fazer as pazes, vamos estar bem, vamos dar uma trégua, vamos ficar bem nós duas. E a outra vizinha falou, eu vou pensar no seu caso. E foi embora para casa, pensando, falou, rapaz, essa mulher está de arte. Que conversa é essa de fazer as pazes? Nunca conversou sobre isso e agora esse negócio de quer vir. Ela está tramando alguma coisa. Mas deixa comigo que eu vou resolver essa questão. E preparou um presente bem bonito, uma cesta. Colocou um papel de presente bonito, uma cesta, e levou para sua empregada e falou, entrega para a vizinha. Fala que eu estou dando um presente. Já que ela falou de fazer as pazes, estou enviando um presente para ela. E ela chega com o presente, mandou entregar. Foi mesmo? Olha aqui. Pegou o presente, aquele presente bonito, e abriu o presente. Quando ela abre o presente, um monte de esterco. Falou, eu falei de fazer as pazes. Ela está querendo confusão, meu Deus do céu. O que está acontecendo? E tá bom. Passou algumas semanas, ela resolve fazer um presente também para outra vizinha. Embrulha um presente num papel bonito e pede entrega lá para ela. Agora é o presente, sou eu que estou mandando. Entrega o presente. E a empregada da outra levou, falou, olha, ela está devolvendo um presente para você também. Olha aqui está o presente. Ela falou, eu sabia que ela ia vir com uma coisinha. Tinha coisa por trás dessas pazes. E ela abriu o presente, quando ela abre o presente, um monte de rosas, lindas. Umas rosas lindas que ela nunca tinha visto. E ela falou, mas que é isso? Eu mandei esterco. E ela acha um bilhete junto. Quando ela vê o bilhete, ela fala, o bilhete está escrito, olha, estou te mandando essas rosas. E para cultivá-las, eu usei o mesmo esterco que você me mandou uns dias atrás. Porque cada um dá aquilo que tem em abundância. E a lição que nós tiramos disso, irmãos, a lição que nós tiramos disso, cada um dá aquilo que tem em abundância. Até glorificou de pé. Glorificou de pé. Cada um dá aquilo que tem em abundância. Sabe o que você faz com aquela pessoa que te faz mal? Você não sabe fazer o mal, se você tem um coração cristão. Retribua o mal com o bem. Você pode usar essa situação que te fizeram mal para mostrar o Deus que você serve. O nosso Deus, Ele cuida de cada um de nós. Você não precisa vingar com as próprias mãos. Que possamos parar, meus irmãos, de retribuir com a mesma moeda. Não. Que como cristãos, possamos dar o que existe de melhor dentro de nós. O bem. E eu termino com uma passagem que Jesus diz em João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou. Amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Amem uns aos outros, assim como eu vos amei.
A oração de Jesus diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe como nós vamos viver o reino de Deus? Sendo essa diferença. Imagine se nós aqui como cristãos, igreja de Deus, resolvermos todos falar bem uns dos outros. Você fala bem de mim, eu falo, não, eu vou falar bem de você também. Não, vou falar, não, deixa que eu falo mais. Não, peraí que eu que vou falar mais. E eu falo bem, a gente acaba. Aqui, olha, essas pessoas aqui, não sei quantas pessoas tem aqui, se a gente sair com essa mentalidade do reino de Deus, para dentro das nossas casas, trabalho, na rua, aonde estivermos, levarmos essa mentalidade do reino, meus irmãos, nós podemos transformar esse bairro, podemos transformar essa cidade. A mentalidade do reino de Deus. Por isso Jesus diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que nós possamos ser, meus irmãos, a imagem e semelhança de Deus. Um novo mandamento vos dou: amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Glória a Deus. Maravilha. Deus abençoe a vida dos irmãos. Obrigado, pastor. Graças a Deus. Você pode receber essa palavra, irmão? Glória a Jesus.